Olá, seja bem-vindo a mais este vídeo. Hoje eu vou falar com vocês sobre cuidados paliativos. É uma área da medicina que muitas vezes nós não discutimos na nossa faculdade ou então na residência médica, para o caso de algum residente estar assistindo, mas que eu particularmente acho muito interessante e que não só eu, mas que todos que estudam esse assunto sabem da importância de todos os médicos terem um conhecimento mínimo. E sobretudo aquele que trabalha na atenção primária, é o meu caso, e no caso se você for estudante de medicina que passa pelo internato na atenção comunitária, sabe que nós temos pacientes que têm um prognóstico ruim, seu problema de saúde, mas que merecem uma atenção normal, como a qualquer outro paciente que você tem que dar atenção, mas que tem algumas peculiaridades. Você tem que fazer o manejo adequado da dor daquele paciente. Então, assim, hoje nós vamos discutir sobretudo com vocês sobre definição, conceitos, princípios e a avaliação do paciente que merece cuidado paliativo. Talvez seja tudo muito novo, por isso que o vídeo vai ser curto, vai ser breve e ao final eu vou te dizer onde você pode conseguir um manual de cuidados paliativos da associação que trata sobre isso. Você pode baixar o manual. Existe um livro que você pode comprar, mas tem um manual disponível aí na internet também que eles colocam para você, tá bom? Logo no início do manual você pode encontrar uma frase cujo essência eu recortei e coloquei aqui para vocês. Então, uma parte da frase é a seguinte: assistência focada na tentativa de cura. E eu destaquei essa frase porque eu senti um pouquinho dela no início, logo após quando eu terminei medicina. Eu imaginei que a busca incessante pelo diagnóstico, o tratamento incisivo era o que nós médicos deveríamos buscar, sobretudo. Mas talvez este seja apenas um objetivo do médico. E quanto ao objetivo do paciente? Talvez exista uma lacuna muito grande e quando você toma condutas baseadas sobretudo em objetivos do profissional de saúde, podem ser simplesmente insuficientes. Você tem que escutar o paciente, ver quais as demandas dele e aí sim ter aquela interseção entre qual a demanda do paciente e quais suas possibilidades. A intervenção médica, sobretudo, por intervenção, talvez não traga tantos benefícios que o paciente precise. Com o avanço da tecnologia, com a biotecnologia cada vez mais avançada, a gente tende a solicitar mais exames complementares e essa ascensão da tecnologia faz com que a gente esqueça um pouco, em alguns casos, de treinar, de sempre promover nossa habilidade de comunicação. Porque a gente sabe que nossa habilidade de comunicação está aí para que a gente consiga captar as informações do paciente, consiga fazer uns diagnósticos mais precisos, mas que essa relação de conversa entre o médico e o paciente é uma relação que independe de avanço de tecnologia para que ela seja importante. Embora o avanço da tecnologia talvez deixe ela um pouco de lado, porque a gente coloca nossas condutas, sobretudo, voltada para exames complementares, mas devemos ter sempre em mente, e quem é estudante tem sempre isso lembrado pelos seus preceptores, pelos seus professores, de que o toque, o exame clínico, a anamnese é a base da medicina. Isso se resume à relação médico-paciente. Existe nos cuidados paliativos conceitos que parecem estar em direções opostas. Por exemplo, envolver aspectos cientificistas, biologicistas, com aspectos da espiritualidade. Bem, a princípio podem estar em direções opostas, mas nos cuidados paliativos esses conceitos se somam. Então, o conceito cientificista se soma ao conceito da espiritualidade. E baseado na sua intenção de proporcionar cuidados paliativos, você não se volta sobretudo ou então apenas para o paciente. Você se volta para o contexto em que o paciente está inserido e você envolve o paciente e seus familiares, certo? Esse é um ponto muito importante que tem um destaque nos cuidados paliativos, o envolvimento dos familiares no cuidado.
E antes de prosseguir e te dar detalhes mais técnicos sobre o conceito delimitado pela OMS, o que é cuidados paliativos, de fato, eu trago uma reflexão um pouquinho para você aí. Temos medo da morte? Acredito que sim. Nossa sociedade, ela trata a sociedade ao longo dos anos, né? Não estou recriminando, estou apenas exemplificando, vou exemplificar com algumas situações. Trata a morte como uma coisa ruim, mas o cuidados paliativos, ela trata a morte como um processo fisiológico. É um processo que todos vamos chegar até lá e para nossa cultura talvez seja uma coisa que nos traga medo, mas que para aquele profissional paliativista esse processo de morte é um processo, deve ser bem aceito e o profissional tem a intenção de fazer essa aliança entre o paciente, os familiares e a conduta profissional para que esse processo seja melhor superado, certo? Até eu trago uma figura para você desse quadro que chama A Morte e o Avarento, em que o avarento é esse que está na cama em seu leito de morte. Ao lado dele tem um anjo suplicando pela luz divina para que interceda sobre o avarento e que ele não morra. Mas no mesmo quadro você pode ver com mais detalhes 6 seres que provavelmente é a morte vindo buscar esse avarento, que é aquele que busca o lucro sobretudo, isso é a definição de avarento, e que são figuras um pouco demoníacas, são monstrinhos. O mais evidente que fica é essa caveira com uma lança, mas eu quero dizer para vocês com esse quadro apenas que a morte sempre é pintada com aspectos diabólicos, até mesmo em situações mais contemporâneas. A morte sempre é aquela coisa que vem lhe pegar, lhe buscar, pintada sempre com cores escuras, sempre figuras monstruosas. E isso fica no nosso aspecto cultural, e mesmo que a gente vá para a faculdade, a gente faça a formação técnica da medicina, no caso, e a gente traz esses aspectos e fica sempre com receio de tratar, de conversar sobre a morte, desse processo, e parece uma coisa que sempre deve ser evitada, mas que é um processo natural da vida. E uma frase muito popular que tem é que para morrer basta estar vivo, né? Isso é até um pouco engraçado, mas que não é aceito. A morte é sempre, ou então na maioria das vezes, tenta tudo para ser evitada. E às vezes não obedece àquele processo natural. É o que acontece na distanásia. Às vezes a gente implementa condutas que não vai mudar a função ou a qualidade de vida do paciente e vai trazer mais sofrimento para ele. Essa é a característica da distanásia, a nossa conduta e trazendo sofrimento para o paciente e um prolongamento da vida por prolongá-la, sem objetivos maiores, sem benefícios reais para o paciente. A definição própria de cuidados paliativos é dada pela Organização Mundial da Saúde, tinha um conceito anterior, no ano 2002 foi atualizado, e eu vou ler aqui para vocês, destacando alguns pontos chaves que você pode ver aí no slide, que estão sublinhados. Cuidado paliativo é a abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares, que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida através da prevenção e alívio do sofrimento. Requer a identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. É uma definição da Organização Mundial da Saúde. Quando a gente pensa em cuidados paliativos, a gente pode ter esses questionamentos aí. Quando os cuidados paliativos entram em campo? Eu personifiquei cuidados paliativos, mas você pode perguntar quando o paliativista entra em campo. Quando as intervenções da equipe inicial de assistência se esgotam? Quando não há mais o que fazer pelo paciente? Quando a cura do paciente é impossível? Você saberia dizer quais desses pontos são verdadeiros? Existem alguns termos incompatíveis com aquela pessoa que vai prestar os cuidados paliativos. Pelo menos 3 termos eu coloquei para você.
Não tem mais o que fazer, não tem mais o que fazer com esse paciente. É um termo que deve ser retirado no nosso pensamento porque não vai mudar em nada a nossa conduta. Sempre tem o que fazer, seja para a mudança de prognóstico, seja para a melhora da qualidade de vida do nosso paciente. Outro termo é um paciente terminal, ou mesmo impossibilidade de cura. Esses termos podem nos levar a situações difíceis, pode nos fazer pensar que não adianta fazer mais nada pelo paciente. Então, são termos que devem ser evitados. Os cuidados paliativos devem ser implementados, de preferência, desde o diagnóstico da doença que potencialmente traga risco à vida. Então, quando os cuidados paliativos entram em campo desde o início, suas ferramentas vão ser mais bem aplicadas e vão surtir melhores efeitos na qualidade de vida do paciente, no entendimento do paciente sobre sua condição de saúde e o envolvimento de seus familiares nesse processo também. Então, termos compatíveis com quem está estudando cuidados paliativos, com quem quer fazer isso na sua rotina diária, são avaliar a possibilidade ou não de tratamento modificador de doença para definir se o paciente merece cuidados paliativos, sempre aliviar o sofrimento, considerar a família no processo de cuidado. São termos compatíveis com os cuidados paliativos. Existe a medicina baseada em protocolos, com aqueles termos bem fixos para onde você deve seguir, mas nos cuidados paliativos é uma medicina sobretudo baseada em princípios. Existem 9 princípios que você pode ver aí no slide, mas destacados alguns pontos chaves, como considerar que a morte é um processo natural, proporcionar alívio ao paciente, ou mesmo auxiliar os familiares, proporcionar também um início precoce das intervenções. Então, vocês percebem que são princípios, os princípios estão lá no conceito também, que agora há pouco eu falei para vocês. Um pouco se misturam, mas só para ficar claro para todos que a medicina paliativa os cuidados paliativos, na verdade, é uma medicina de princípios e não de protocolos, certo? Então, baseado no princípio de que todo paciente merece um cuidado mais personalizado, eu trago essa frase para após mostrar alguns instrumentos que a gente pode usar ao perceber que o nosso paciente está fora de possibilidade de cura, mas que merece cuidados paliativos. A morte é parte da vida e fenômeno fisiológico, que quando inicia seu processo, cursa de forma irreversível. Depois que o processo de morte se inicia, não tem mais o que fazer. É preciso que nós, profissionais, tenhamos isso muito em mente. Nós sabemos dessa informação, mas talvez a assimilação da sua essência não seja tão clara. E a gente precisa passar isso para os familiares, quando eles querem ouvir, para os pacientes também, quando ele acaba sabendo, de maneira intuitiva. Os cuidados paliativos e a medicina paliativa requerem conceitos técnicos refinados, aliado à percepção do ser humano como agente da sua história. Percebam que, para os cuidados paliativos, ele leva muito em conta as demandas do paciente. Lógico que não vamos fazer apenas tudo que o paciente quer, porque afinal nós passamos por uma formação técnica que nos dá respaldo legal, inclusive, para que implemente condutas que possa proporcionar a melhor qualidade de vida do paciente, mas que não levemos apenas em conta os objetivos do médico, nem levemos apenas em conta os objetivos dos pacientes. Existe um meio termo aí. Cada cabeça é um mundo, mas na verdade eu coloquei figuras aí para vocês, para que exemplifique que cada cabeça é um universo. Então a gente tem que explorar essa experiência do paciente com o seu problema de saúde, e não a experiência do médico com as doenças que tratam. É mais válido explorar a sensação do adoecer que o paciente tem e a sua aceitação nesse processo. Esse entendimento nos traz mais benefícios para que nossas condutas sejam mais bem adequadas. Então, uma pergunta que fica agora, baseado que a medicina
paliativa é uma medicina de princípios, como avaliar? Assim, baseado no princípio de que cada paciente é diferente, existe então uma avaliação interessante para que seja feita. Eu vou mostrar para vocês que a gente, além dessa avaliação específica do paciente que merece cuidados paliativos, a gente não deve esquecer os outros pontos do cuidado paliativo de qualquer paciente que a gente atende. Então, dados biográficos, como o paciente gosta de ser chamado, quais os pontos positivos que ele tem para a vida dele, porque a gente acaba entendendo um pouco mais da história do paciente e não apenas sobre sua doença. Percebam que existem aspectos que você pode correlacionar com o método clínico centrado na pessoa. E esse método você pode pesquisar mais sobre ele, que você vai ver que é um método que deve ser utilizado sobretudo na atenção primária, é bem utilizado com os médicos de família e comunidade. Mas além desses dados gerais que nós temos que captar nas consultas, existem dois pontos que eu quero destacar para você, que é a avaliação funcional, que ela proporciona uma vigilância da cura evolutiva, da cura e da evolução do problema de saúde. E também a avaliação de sintomas, que existe a escala de avaliação de sintomas que eu vou mostrar para você, e eu vou deixar disponível o PDF do livro que eu falei para vocês no início do vídeo, que é o Manual de Cuidados Paliativos, e nesse manual tem esses instrumentos de avaliação. Você pode deixar no seu celular para que toda vez que vá avaliar um paciente que merece cuidados paliativos, você pode utilizar esse instrumento. O primeiro deles é o PPS. Esse PPS ele varia de 0 a 100%, onde 0 é a morte e 100% é a máxima função que o paciente pode ter, que tem as suas funções de vida diárias normais. Varia entre 0 e 100% e tem 5 pontos para que você avalie. Você tem que avaliar a deambulação, atividade e evidência da doença, o autocuidado, a ingesta de alimentos ou líquidos e o nível de consciência. Você coloca esses dados na tabela e faz a variação entre 0 a 100%, vai variando de 10% em 10%. Esse PPS pode ser aplicado no paciente no domicílio mesmo. Aqui eu tenho um exemplo para você de uma avaliação longitudinal do PPS. Então, ele inicia com 60% do PPS, ou seja, ele tem uma função de 60%, e ele teve uma intercorrência por conta de um carcinoma espinocelular de esôfago, teve que internar, e vocês percebam que o gráfico inicial desce e ele vai perdendo função. Durante o período de internação hospitalar ele mantém um pouco da função, depois aumenta um pouco. Então você vê com esse gráfico que a gente tem uma ideia longitudinal de como está a função do paciente, e sempre correlacionando com o seu problema de saúde. Um outro gráfico que eu posso mostrar para vocês e sugiro a sua utilização é a escala de avaliação de sintomas. Nessa escala de avaliação de sintomas, você vai questionar sobre dor, cansaço, náuseas, depressão, ansiedade, sonolência, o apetite do paciente, a falta de ar e a melhor sensação de bem-estar geral. E aí você pode fazer as marcações de 0 a 10 e avaliar como o paciente se sente ante aos seus sintomas. E com isso, pode implementar condutas específicas, seja no manejo da dor, ampliando os analgésicos, os fármacos, seja sobre a depressão, proporcionando uma equipe ali multidisciplinar no cuidados paliativos, com psicólogo, seja no manejo do náuseas, de vômitos, proporcionando antieméticos para ele, ou então vendo se as náuseas e os vômitos têm outros componentes que não apenas fisiológicos envolvidos com suas doenças. Então, essa escala de sintomas proporciona a você uma possibilidade de manejar com mais propriedade os sintomas do paciente. Ao final da sua avaliação de cuidados paliativos, você deve registrar no prontuário suas metas, os seus objetivos ali, aliados aos objetivos do paciente. E, ao longo das consultas, você vai ajustando os seus objetivos e conseguindo alcançá-los, certo? Essa foi
uma conversa curta sobre cuidados paliativos. Baixa aí o manual, que eu vou deixar o link, está aí, deve estar aparecendo na tela ou então aqui na descrição do vídeo. E bons estudos para você. Me siga lá no canal do YouTube, eu não sei onde você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu estou também nas redes sociais, você pode seguir no Instagram, Twitter, Facebook, basta buscar por Daniel Coriolano. Estou sempre postando algum conteúdo de interesse médico e gostaria que você deixasse aí o seu comentário aqui na parte da descrição do vídeo. Sempre é muito importante o feedback para que eu produza mais material, e se você não concordar ou então quiser adicionar algumas informações, também eu gostaria que você deixasse aí na área de comentários. Sempre que posso, leio todos os comentários e faço questão de responder a todos. Então, muito obrigado por acompanhar aqui no vídeo, um forte abraço e bons estudos para você. Até mais!